Olá, sejam bem-vindos ao Preto no Branco. Esse é o nosso último episódio da temporada. Eu sei, passou rápido, né? E para este bate-papo, eu estou muito bem acompanhada. Vamos conversar e refletir sobre o papel do branco na criação do racismo e a sua consequente responsabilidade na luta antirracista. E para essa conversa tão essencial, nós vamos contar com Cláudia Luna. A Cláudia presidiu a Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo e é especialista em gênero. Cláudia, uma honra imensa em estar aqui conversando com você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A honra é nossa, Maria Gal, dividir esse espaço hoje e, sobretudo, dialogar sobre um tema que é muito importante para nós, pessoas negras, e, sobretudo, para toda a sociedade. Doutora Cláudia, eu tenho a impressão de que pessoas pretas, indígenas e asiáticas sempre foram vistas como um grupo racial, sendo ignorada, então, nossa condição como indivíduos. Eu queria saber de você o que muda em relação às pessoas brancas. O privilégio branco. E, para falar sobre isso, a gente precisa voltar um pouco ao nosso passado histórico, lembrando que a nossa história enquanto Brasil é atravessada por quase 400 anos de escravização de pessoas negras. E isso cria na sociedade o que a gente chama de estruturas de desigualdade. Ou, quando nós pensamos nessas estruturas de desigualdade, trazendo desvantagens e opressões a outros grupos que não os grupos racialmente privilegiados, como esses grupos que você mencionou, principalmente os grupos constituídos por pessoas negras, a gente fala em racismo estrutural. Então, a gente precisa entender que a nossa sociedade, trazendo aqui uma questão muito específica para a sociedade brasileira, ela é estruturada pelas desigualdades trazidas e marcadas pelo machismo e, sobretudo, pelo racismo estruturais. Então, quando a gente fala de privilégio branco, a gente precisa compreender que a humanidade ela tem um indivíduo que ele representa esse senso humano. E quem é esse indivíduo que representa essa humanidade? É o homem branco, de meia idade, rico e cishétero. E qualquer coisa que fuja dessa humanidade, né, e nós temos também nessa humanidade, a gente não pode deixar de trazer também a mulher que acompanha esse formato, né, essa métrica do homem branco, quer dizer, a mulher branca, rica, não é? A mulher branca magra, que acompanha esse padrão de humanidade. Qualquer coisa que fuja desse parâmetro é desumano. Não tem esse privilégio de ser visto com essa humanidade. E aí eu quero até trazer uma frase muito interessante de uma intelectual negra e portuguesa, que é a Grada Quilomba, que é autora de Memórias da Plantação, que quando ela esteve no Brasil, aqui em São Paulo, há pouco tempo, acho que mais ou menos uns 4 anos, ela disse assim, que quando uma mulher negra se apresenta, ela diz: eu sou uma mulher negra. Quando uma mulher se apresenta, que não é uma mulher negra, ela diz: eu sou uma mulher. Quando um homem se apresenta, ele diz: eu sou uma pessoa. É como se a sociedade fosse dividida em castas e nós estamos nas castas inferiores. Exatamente. E aí, mais uma vez, a gente precisa lembrar o quanto o Brasil se estrutura desde o período colonial, do período imperial, e da perspectiva da lei, não é? A gente precisa entender o quanto o racismo jurídico, combinado ao racismo científico, estabeleceram e foram essenciais para criar, não é? Para reforçar essas desigualdades.
E aí a gente volta no período imperial, onde a primeira Constituição brasileira, que é a Constituição de 1824, ela é promulgada na época do Dom Pedro I, aquele que deu lá o grito do independência ou morte aqui nas margens do rio Ipiranga. Então, essa Constituição, ela trazia no seu ato ordinatório número 5 um texto que trouxe um verdadeiro apartheid social, isso bem antes da África do Sul, lá com o Nelson Mandela, para o Brasil. E esse ato ordinatório número 5 tinha o seguinte texto, que dizia o seguinte, que pessoas negras e leprosas estariam excluídas de acesso aos chamados direitos humanos fundamentais. E que direitos humanos eram esses? Direito à moradia, direito à saúde e direito à educação. Então, vejam, pessoas negras que eram escravizadas à época não tinham o direito de morar, porque eram coisas equiparadas a objetos que eram guardadas e armazenadas onde? Nas senzalas. Não tinham direito à saúde, porque enquanto coisas que eram significadas como tal, se adoecessem, o único destino que restava a essas pessoas era a morte. E eu digo que a pior de todas as violações aos direitos humanos das pessoas negras foi o direito de acesso à educação. Educação precisa ser entendida como ferramenta de poder para autoconhecimento, autotransformação e transformação da sociedade, do seu entorno. A gente precisa entender o quanto essas métricas elas funcionam de forma a nos colocar em patamares de desigualdade, ou melhor, patamares de acesso desigual, não é? Quando nós pensamos nas vidas de pessoas negras e não negras. É isso, provavelmente, porque quem tem seus privilégios não quer abrir mão dos seus privilégios. Você que me acompanha, às vezes não tem a impressão que brancos e pretos vivem em Brasis tão diferentes? O que você acha, Cláudia? Com certeza. E tudo isso se dá justamente por conta desse privilégio sobre o qual nós estamos falando, né? E esse privilégio faz com que essas desigualdades elas se tornem cada vez mais evidentes, não é? Eu vou aqui falar alguns exemplos que são muito básicos quando a gente pensa nesses Brasis diferentes ou nesses acessos a Brasis diferentes quando a gente pensa em população negra e em população não negra. Por exemplo, uma pessoa em situação de rua, branca, ainda que ela esteja em situação de rua, ela tem muito mais probabilidade de usar o banheiro de um estabelecimento comercial ou até de um shopping do que a mesma pessoa negra em situação de rua. Então, vejam, olha como é que as coisas são, né? Mulheres como nós, Maria Gal, por exemplo, se nós entrarmos numa joalheria e buscarmos uma joia para que a gente escolha, sabendo que a gente pode adquirir essa joia, nós, a princípio, vamos sofrer aquela típica perseguição na loja, vamos ter assim uma atenção, mas não é atenção porque nós somos potenciais compradoras, é porque não há um costume da sociedade em ver mulheres como nós, mulheres negras, frequentando esses lugares. Porque o lugar que a sociedade ainda criou no imaginário social, por conta de todas essas questões socioculturais, históricas e econômicas para pessoas negras, é ainda aquele lugar que ficou lá atrás, nos períodos colonial e imperial da escravidão. E exatamente por isso é de extrema importância que pessoas brancas conversem entre si sobre racismo e sobre seus privilégios, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente precisa entender, enquanto sociedade, é que o racismo, ele afeta nós, pessoas negras, mas afeta toda a sociedade. Então, é importante que nós possamos adotar, enquanto sociedade, práticas antirracistas e entendendo que essa situação não é uma lógica natural, não é uma coisa que se deva aceitar. Então, mais do que nunca, diversidade e inclusão
não pode se reduzir a um mero discurso retórico, a uma teoria. Precisa ser realizado e efetivado na prática, sobretudo trazendo um outro valor, que é o pertencimento. Não adianta eu criar vagas ou através de ações afirmativas, seja na esfera governamental, quer nas corporações, se não existe das pessoas que não são negras um sentimento de pertença, de aceitação, para que aquele ambiente possa também ser um ambiente de acolhimento e de aceitação e de pertencimento para pessoas que estão nessas camadas ou nesses segmentos de diversidade. Eu sou muito fã do Emicida e ele tem uma fala já famosa que diz que a dor dos judeus choca, a nossa gera piada. Já refletiram sobre isso? Por que duas das maiores atrocidades da humanidade geram comoções tão diferentes? E tem uma conta que para mim não fecha. 84% da população percebe o racismo no Brasil, mas apenas 4% se considera preconceituosa. É possível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista como o Brasil, Cláudia? É possível, sim. Da mesma maneira que se aprende, a gente desaprende para reaprender novas práticas. E ser e adotar uma prática antirracista é justamente isso. E ao adotar práticas antirracistas, essas práticas elas começam com ações que partem da nossa vontade, da vontade de quem deseja praticar o antirracismo. E começa pequeno. Por exemplo, quando forem realizar eventos, incluam pessoas negras. O privilégio branco ele é tão natural na sociedade que, quando se pensa em realizar eventos, as pessoas só pensam em convidar autoridades, intelectuais, artistas, enfim, pessoas brancas. Se nós vivemos num país em que 54% da população brasileira é uma população que não é branca, a gente precisa refletir esse espelho do que é a sociedade brasileira ao pensar nesse conjunto de população. Então, as práticas começam assim, não é? Ao fazer cartazes, campanhas e peças publicitárias. Eu tenho percebido que até eventos que falam sobre diversidade, muitos não têm sequer uma pessoa negra. Como é que a ideia de democracia racial tirou a responsabilidade dos brancos em relação às desigualdades raciais no Brasil, Cláudia? O mito da democracia racial foi aquela ideia, aquela ideologia muito disseminada, principalmente no período da ditadura militar aqui no Brasil, de que o Brasil não existia racismo e que havia uma harmonia, não é, entre as raças. Só que isso era o discurso. A prática era muito diferente. Nos anos 60, 70, 80, apesar do mito da democracia racial dizer que não havia racismo, quando pessoas negras atendiam aqueles anúncios no jornal, aqueles anúncios de emprego, onde se exigia boa aparência, a pessoa se deparava e descobria, da maneira mais trágica e perversa possível, que o mito da democracia racial, na verdade, não existia. Então, o quanto esse mito e o quanto o que a gente chama de color blindness, não é? A cegueira para as pessoas negras, não é? Aquela coisa, ai, não existe racismo, todos somos humanos, todos somos iguais. Então, essas expressões de dizer, de negar a diversidade, também constitui uma das estratégias do que a gente chama do privilégio branco e também do racismo. Quando a gente invisibiliza, a gente nega a existência da prática do racismo, a gente cada vez mais tende a reforçar o mito da democracia racial e, consequentemente, o privilégio branco.
Excelente você ter falado esses termos que eu também escuto muito. Somos todos iguais, somos todos humanos, mas as pessoas se esquecem exatamente que uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade concreta que a gente vive cotidianamente na sociedade brasileira. Vocês já devem ter escutado essa fala. Ah, mas eu não escravizei ninguém. Você deve ter ouvido isso já, né, Sim, Cláudia? O sim. que a gente deve falar quando alguém diz que não tem responsabilidade pelo que os seus ancestrais fizeram? Bom, os ancestrais fizeram no passado, mas as pessoas que descendem desses ancestrais vivem no presente. Vivem no presente, onde essas desigualdades persistem, e há responsabilidade de transformar essa realidade agora no presente. Então, nós não podemos isentar essas pessoas da responsabilidade que têm e, sobretudo, há uma necessidade de conscientizá-las de que elas fazem parte dessa sociedade cujos ancestrais criaram o racismo, reproduziram essas desigualdades trazidas aí pelo racismo e que cabe a eles, enquanto pessoas que vivem no presente, adotarem práticas antirracistas que possam transformar para que a gente possa construir um futuro onde não existam, ou pelo menos em que haja a superação de tudo isso. Eu lembro que a gente teve campanhas como Somos Todos Macacos, onde celebridades e figuras da política e do esporte postaram fotos segurando bananas, querendo dizer que éramos todos iguais. Agora chegamos a Vidas Pretas Importam. Como que você vê a evolução do discurso antirracista no Brasil? A princípio, a gente observa que esse discurso antirracista, em algumas circunstâncias, ele é expresso de modo um pouco equivocado. A história do somos todos macacos, somos todos iguais. Não há um aprendizado com fundamento científico. Há aquela coisa do senso comum. Então, nós precisamos aprender mais sobre essa história onde toda a sociedade está imersa. Por que vidas negras importam? Porque vidas brancas sempre foram importantes e vidas negras nunca importaram, não é? E aí teve aquela comoção naquele período da pandemia, do lockdown, do George Floyd, que comoveu lá nos Estados Unidos, mexeu com todo mundo, mas a gente precisa entender no nosso contexto de Brasil que a cada 23 minutos tomba um jovem negro, tomba um George Floyd no Brasil, um jovem negro, por conta da violência policial. Então, a gente tem uma comoção muito seletiva que ela tende a nos tocar quando acontece um evento como esse do George Floyd, que traz uma dimensão internacional. Mas quantos jovens negros morreram e morrem no Brasil? As cifras demonstram que são 77% de jovens negros mortos por conta da violência policial. E o quanto nós estamos nos importando com isso? Será que vidas negras importam verdadeiramente? Excelente colocação, Cláudia, e muito boa a sua lembrança em relação a George Floyd. Eu vejo, para mim, assim, é como se tivesse aberto um portal, esse Sim, assassinato, né, infelizmente, esse sim, assassinato de George sim, Floyd, sim, de um sim, mundo antes e pós esse sim, momento histórico no Brasil. exato. Eu acredito que não é só uma questão de momento a pauta da diversidade, e Sim, sim um sim, sim, movimento. A gente exato. pode dizer que quem não se educar, que as pessoas que não se letrarem sobre a pauta racial e até as empresas que não tiverem ações concretas, mudanças de culturas, para a gente ter aí uma maior equidade racial, vão ficar para trás? Com certeza, além de ficar para trás, elas vão perder na lucratividade. Existe um movimento entre consumidores negros que diz: se eu não me vejo, eu não compro. E o que o mundo corporativo está percebendo é a força e o poder do consumo das pessoas negras. As pessoas negras ainda engrossam, no que diz respeito ao lugar da economia, os bolsões de pobreza, mas compram muito.
E como nós somos maioria nesse mercado de consumo, obviamente que nós gostamos de consumir, não é? E esse consumo gera lucratividade. Então, quando as pessoas entenderem no mercado econômico o quanto a potência das pessoas negras, não só enquanto consumidoras, mas enquanto pessoas que podem compor os espaços diretivos e de lideranças das organizações, aí sim é que elas vão ter um estrondo na sua lucratividade também. E mesmo assim, tem pessoas brancas que não querem falar sobre a pauta racial. Nossa equipe preparou um vídeo para vocês. Vamos assistir? A pandemia do Covid afetou drasticamente a nossa relação com o outro. Passamos a viver em um presente eterno, nostálgicos de um passado que muitas vezes desprezávamos e incertos de uma existência de um futuro. Mas também foi um ano essencial para refletirmos sobre injustiças raciais. O assassinato do George Floyd chocou o mundo, mas a brutalidade cometida contra ele, infelizmente, não surpreendeu pessoas pretas, acostumadas com esse tipo de abordagem policial. George Floyd se tornou um símbolo de luta contra o racismo, mas a luta antirracista não começou com ele e também não termina com ele. Segundo dados direto do próprio Google, no mês de maio de 2020, a busca pelo termo antirracista teve um aumento de mais de 3.600%. Foi o termo de maior alta de buscas em todo o mundo na época. Aqui no Brasil, toda semana temos um George Floyd. O relatório Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, realizado pelo IBGE, mostra que a população negra tem 2,7 mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. O que a gente pode falar sobre a importância do papel do governo em relação a esse número tão grande de assassinato de corpos pretos? O papel do governo, do Estado, é o papel de criar políticas públicas, implementar políticas públicas para que esses números, antes de acontecerem, eles sejam evitados. Criar e desenvolver e, sobretudo, implementar uma política antirracista significa, nas políticas públicas, nós criarmos mecanismos de acesso para que a população negra, que por conta dessas estratégias de falta de acesso e de desprivilégios, possa ter acesso à educação, à saúde, à segurança alimentar, não é? Há várias outras políticas para que a gente evite esse resultado. Então, todas essas questões, todos esses dados estatísticos que se colocam aqui, essas mortes de pessoas negras são, na realidade, mortes evitáveis. E evitáveis como? Com políticas afirmativas e ações de prevenção. Cláudia, eu quero agradecer imensamente a sua vinda até aqui. Muito obrigada. Foi de muito aprendizado. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, viu? E que a gente possa entender que somente toda a sociedade pode, junta, combater o racismo adotando uma prática antirracista. Porque o racismo, ele atinge a todos nós. E hoje a gente encerra esta temporada do Preto no Branco e a conclusão que fica é que o racismo não deixará de existir se o ignorarmos ou se tratarmos somente como um problema do outro e não nosso. Não basta se dizer não sou racista, é preciso se juntar à ação antirracista. E olha, não dá para esperar, a gente tem pressa. Por isso, eu te convido para dialogar e ser parte desta mudança. Só avançaremos quando pudermos encontrar pessoas pretas e indígenas em todos os espaços da sociedade brasileira. Como começar? Questione. Onde estão os pretos no seu trabalho? No restaurante que você frequenta? Escute vivências pretas, leia autores pretos,
Se eduque sobre o racismo estrutural. Não se cale diante das injustiças e se torne um aliado, criando oportunidades para pessoas pretas. Até logo!